Fala, galera. Boa noite, galera. Tudo bem com vocês? Opa. Aí, E Adriana, entrando. Larissa, pessoal. Por No enquanto a gente Facebook, vai dando... Dá um ok aí pra gente ver certinho que tá tudo certo. Ah, tá. Já entrou pessoas, agora a gente já tá conseguindo ver. Boa noite, pessoal. Boa noite a todos. Pedimos para vocês já nos ajudar compartilhando os vídeos, amém? Convidando as pessoas, compartilhe aí, divulguem, faça a divulgação. Tanto no Face, quem tá no Instagram, por favor, façam aí a divulgação, tá bom? Estamos no Face da Bianca e estamos no Instagram também do Leão da Tribo de Judá, tá bom? Ó, e para falar, a gente vai fazer, eu vou colocar no story do Leão da Tribo de Judá, e a Sandra logo mais ela vai colocar no YouTube. Então, se você tem alguém que não tem a pessoa, hoje eu falei com a Kelly, ela falou que tá sem o Face, sem o Instagram dela, ela fala, alguém manda mensagem para ela, fala que depois, amanhã, por aí ela vai poder ver pelo YouTube, beleza? Que ela vai pôr lá no YouTube que nós temos um canal lá. Se você não sabe ainda, a gente agora criou um canal no YouTube dos jovens, pra gente postar os vídeos, os devocionais da Bianca e assim por diante, tá bom? Que Deus abençoe vocês. Vamos começar, né, mais um culto. Com muita alegria, e com muita alegria, né? E antes de nós começarmos, né, hoje nós tivemos, infelizmente, uma notícia não muito boa, né, muito triste. O falecimento da irmã Rosa, da nossa igreja. E nós vamos começar esse culto com uma oração à família dela, a oração por ela, por esse momento de luto, de dificuldade, né? Que nós possamos, em nome de Jesus, nos concentrar e fazer essa oração com muita fé, para Deus consolar, para Deus levar um conforto, para Deus levar um amparo lá através do Espírito Santo sobre a família, sobre a vida da Rosa, a Gabriela, em nome de Jesus, amém? Vamos orar, vamos começar com essa oração e aí a gente começa a dar mais direção em nome de Jesus para o culto, tá bom? Mas vamos manter agora o foco principal, agora é orar pela família da Rosa, amém, que está passando por esse momento de luto nesse dia de hoje. Em nome de Jesus, o Espírito Santo vai levar um consolo para ela. Amém? Se você tem um WhatsApp dela, um contato dela, por favor, mande lá uma força, manda lá umas palavras de consolo, de conforto, que ela precisa muito, em nome de Jesus, nesse momento tão difícil. Amém? Vamos orar então. Feche seus olhos aí onde você está e vamos orar. Chama a família, chama a sua família, chama o pessoal. Agora se concentre no culto. Simplesmente só se concentre e vamos agora ver o que Deus tem para nós, em nome de Jesus. Poderoso Deus e Pai, sim, Deus. Senhor, colocamos agora, Senhor, a Rosa e a sua família, ó Pai, sim, perante a tua altar, perante a tua face, Deus. Sim, papai. Que o teu Espírito Santo, Senhor, que é o Espírito Consolador, dela, ó Pai, possa consolar, Senhor, a família, Senhor, sim, a Gabriela, Deus. Senhor, ó Pai, ó Deus, os parentes todos ali, sim, ó Pai, que estão vivendo nesse momento de luto, de dor, ó Pai, sim, que o Senhor, em nome de Jesus, ó Pai, ó Deus, Senhor, possa confortar, que o Senhor possa trazer o consolo, ó Deus, em nome de Jesus, nesse momento tão difícil. Sim, como Deus. igreja, ó Pai, nós oramos. Como sim, igreja, Pai. Senhor, levantamos um clamor, ó Pai, em nome de Jesus, ó Pai, em prol da vida, Senhor, da Rosa e da sua família. Sim, Deus, cremos, ó Pai, ó Deus, que essa dor, ó Pai, ó Deus, que Senhor, que machuca o nosso coração. Sim, o Senhor Pai. possa passar suas mãos, ó Pai. Em nome E de curando, Jesus, ó Pai. Senhor, ir trazendo o alívio, ó Pai. Em nome Ó Deus, de ir Jesus, trazendo o Deus. consolo, Senhor, Sim, neste Deus, momento, ó Pai. toca Como sobre essa igreja, família, unimos Pai. a nossa oração. Sim, Alcança, Deus. Senhor, esta família. Em nome de Alcança, Jesus, Senhor, Pai. o lar. Alcança agora a vida Sim, da Deus. Rosa. Em Em nome nome de de Jesus, Jesus, guarda Pai. ela nos teus caminhos. Sim, Ó Deus, papai. fortalece a fé dela. Fortalece Em a nome esperança de Jesus, dela nesse Pai. momento. Em nome de Jesus, nome de Senhor. Jesus. Amém e amém. Amém. Vamos nos nossos sentimentos a Rosa, né, a Gabriela e toda a família em nome de Jesus, amém? Então vamos começar, né, com a Bianca vai começar com o louvor. Enquanto a Bianca vai preparando o louvor, eu vou falar, irmão, por favor,
Peço a vocês, continue com a sua fidelidade, continue sendo fiel no seu dízimo, na sua oferta. Em nome de Jesus, é tempo de nós ofertarmos na vida de alguém, ofertar na sua igreja que você congrega. É tempo de você se voltar para Deus. Também no dízimo e na oferta, não deixar sua fidelidade, porque nós estamos vivendo nesse momento, tá? Então continue com a sua fidelidade, sabe? Procure as contas da igreja. Se for possível, pelo menos leve lá na casa do pastor. O pastor tem falado e tem recebido com muito amor e com muito carinho na casa dele, tá? Em nome de Jesus. Amém. Amém? Deixa eu tentar aqui colocar. Vamos ver se vai. Por quê? Aí. Amanheceu, nada pesquei. Parecia ser apenas mais um dia como qualquer outro. Estava cansado, sem forças, desanimado, decidido a largar tudo e parar. Mas Deus, Ele conhece. Deus conhece tua estrutura, sabe o que está fazendo. E mesmo que seja difícil, não pare, Ele está vendo. Colha todas as suas lágrimas e mandou eu te falar. Pegue o que Ele te entregou e volte para o mar, que é o seu lugar. Quem mandou largar a rede? Quem mandou você parar? Volte para o mar. Quem mandou largar a rede? E quem mandou você parar? Volte para o mar alto, no lugar da tua vergonha eu vou te honrar. Filho, eu vou te honrar. Oh Pai, nós te adoramos, Senhor. Tua estrutura, sabe o que está fazendo, e mesmo que seja difícil, não pare, Ele está vendo. Colha todas as suas lágrimas e mandou eu te falar. Pega o que Ele te entregou e volte para o mar, que é o seu lugar. Quem mandou largar a rede? E quem mandou você parar? Volte para o mar alto, no lugar da sua vergonha eu vou te honrar. Quem mandou largar a rede? E quem mandou você parar? Volte para o mar alto, no lugar da sua vergonha eu vou te honrar. Filho, eu vou te honrar. Ele vai honrar sua casa, Ele vai honrar sua família, Ele vai honrar os seus familiares, os seus avós, os seus pais. Ele vai honrar a cada momento da sua casa. Eu declaro isso sobre a sua casa. Eu declaro a paz, aquela que excede a todo entendimento. Eu declaro o amor sendo manifestado aí na sua vida. Não é hora de parar. Deus contemplou o seu caminhar. Eu sei que é difícil prosseguir quando tudo lhe faltar. Esse cenário vai mudar, a tua hora chegará. Há tempo pra tudo. Quem mandou largar a rede? E quem mandou você parar? Volte para o mar alto, no lugar da sua vergonha eu vou te honrar. E quem mandou largar a rede? E quem mandou você parar? Volte para o mar alto, no lugar da sua vergonha eu vou te honrar. Filho, eu vou te
nos honrar. Ele vai honrar a nossa casa, Ele vai honrar a nossa família, Ele vai honrar os nossos amigos, Ele vai honrar, em nome de Jesus, amém? Aleluia, né? Nossa, que momento forte, né? Em nome de Jesus. Antes de acabar, eu vou falar pra Bianca cantar mais um. Né, amor? Agora? Depois. Pode ser, depois. Na hora de encerrar, nós vamos louvar mais um louvor, tá? A Bianca é bênção de Deus. Amém? Vamos entrar então na palavra, no momento da palavra, em nome de Jesus. E hoje eu creio que Deus vai mais uma vez falar com você, assim como tem usado o nosso pastor Diego, né? Tem falado muito aos nossos corações, palavras assim de força, sabe, palavra de conselho, palavra de avivamento nesse momento tão difícil. Em nome de Jesus. Já a Bianca volta, fica em paz. E esse momento tão assim difícil nesse tempo, e tem sido assim coisas de avivamento, assim, palavras de confronto, que é onde nós temos sido abastecidos, né? Nossa fé espiritual tem sido aquecida através desses grandes homens de Deus. O nosso bispo, que tem feito as orações pela madrugada, às 2 da manhã. Infelizmente eu não consigo acompanhar, porque estou trabalhando ainda, acordo 4 horas da manhã, mas o nosso bispo tem feito esses diariamente na madrugada, às 9 da noite também, né? Se eu não estiver enganado no horário, também tem feito os cultos online e tem sido uma benção. Então não deixe lá de acompanhar, não deixe de acompanhar o nosso bispo também. Amanhã nós vamos ter, né, o culto com o nosso pastor Diego Bento da Igreja Central, e vamos continuar assim, firmes e fortes, crendo que Deus tem um sobrenatural para ele, mas nessa noite, em nome de Jesus. E a palavra de hoje, né, que usou a vida da Bianca para falar sobre o meu coração. Assim, eu tava pensando, né, no que falar, no que fazer, no que pregar. E aí Deus falou muito forte no nosso coração, principalmente no coração da Bianca. Falou: amor, eu acho que a pregação de hoje tem que ser nesse sentido aqui. E deu um norte para mim seguir. E tá lá em Mateus 14. Em nome de Jesus, abre a sua Bíblia aí lá em Mateus 14. E vamos ler e vamos entrar nesse período de muita reverência, nesse tempo de muita concentração. Vamos nos concentrar na palavra do Senhor. Eu creio que vai ser um tempo agora que Deus vai bradar ao nosso favor. Ele vai falar direto ao meu coração e ao seu coração nessa noite. Eu já sinto um calor do Espírito aqui me envolvendo a minha casa. E eu creio que vai alcançar você aí do outro lado, em nome de Jesus. Essa semana eu tive testemunho de pessoa que foi curada através da oração nossa no sábado. Amém. E Deus está bradando, Deus está falando, Aleluia. Deus está agindo. Então vamos continuar em nome de Jesus. Eu creio que Deus vai se manifestar mais uma vez nessa noite. Amém? Vamos em nome de Jesus, então. Aleluia. Entrar olha lá. O nosso pastor colocou, né? Hoje eu estava orando na igreja, orando a Deus pelo nosso Brasil, a igreja de Jesus. E eu creio que Jesus vai nos dar vitória. Amém. Nós cremos também, nosso pastor, nós cremos no nome de Jesus. Amém. Então, agora vamos pegar, né? Já ligamos, né, o carro, já colocamos a primeira, encaixamos a segunda, na terceira, na quarta, né? Agora vamos indo para a quinta, em nome de Jesus. Aleluia. Que Deus vai falar conosco. Mateus 14, 25 fala assim, ó. Tá, amor? Vou abaixar o som um pouquinho. Pode baixar. De madrugada, Jesus foi até onde eles estavam, andando sobre o mar. Tá, eu comecei um pouquinho mais para frente para nós adiantarmos, tá? Os discípulos, porém, vendo-o andar sobre o mar, ficaram apavorados e disseram: é um fantasma. E temendo de medo, gritaram. Mas Jesus imediatamente lhe disse: coragem, sou eu, não tenha medo.
Olha as ênfases aqui aparecendo na palavra de hoje. Coragem, sou eu, não tenha medo. Aleluia. Aí, e continuando. Então Pedro disse, olha para você ver, ele estava com fé, ousadia e crendo que era Jesus Cristo. Se é o Senhor mesmo, mande que eu vá até aí, andando sobre as águas. Olha que forte. Jesus disse, venha. E Pedro, descendo do barco, andou sobre as águas. Olha para você ver, então ele estava andando, ele andou sobre as águas e foi até Jesus. Ele estava indo até o caminho de Jesus. Mas, né, tem um porém aqui, onde vai ser a ênfase total da palavra. Reparando, porém, na força do vento, teve medo e começou a afundar e gritou, salve-me, Senhor. E prontamente Jesus, estendendo a mão, o segurou e disse, homem de pequena fé, por que você duvidou? Amém? Até aí. E essa palavra é uma palavra meio, né, de confronto, palavra de fé, palavra de sabedoria, palavras de não temer, de temer, de tudo. Ela engloba muitas coisas. Mas o que Deus, através do Espírito Santo, colocou no meu coração, o engraçado nessa palavra é que Jesus, quando ele aparece, eles temem, eles ficam com medo, mas eu creio que quando eles ouvem a voz do Senhor, eles já, naquele momento, eles amansam o coração. Amém. Porque Pedro é tomado de uma tamanha fé, é tomado de uma tamanha esperança, que ele fala, se é o Senhor mesmo, eu vou até aí. Aleluia. Então ali eu acho que ele já mudou um pouco o cenário, o medo foi embora. E aí ele entra, e aí ele vai, caminha sobre o mar e começa a ir em direção a Cristo. Porém, ele começa a reparar no vento que estava batendo do seu lado. Ele começou a olhar para a direita e começou a olhar para a esquerda. E muitas das vezes, nesse tempo que nós estamos vivendo, no tempo de hoje, que nós estamos vivendo, esse tempo difícil, esse tempo onde nunca teve igual, ou até teve assim, bem próximo, bem parecido, ou até pode ser pior que a gripe espanhola. Eu não sei se vocês já acompanharam, eu andei estudando sobre isso. Também foi mais ou menos parecido dessa forma. Teve que se resguardar em casa todo mundo. Nesse momento tão difícil que nós estamos passando, que a igreja está passando, que nós como os irmãos estamos passando, como família estamos passando, às vezes nós estamos olhando muito para essa dificuldade. Estamos esquecendo de olhar para a cruz. Estamos esquecendo de olhar para Cristo. E às vezes, sabe, principalmente nós, assim, que estamos na caminhada cristã, firmes na palavra, às vezes nós estamos firmes, sabe, caminhando, andando em direção, e estávamos firmes, estávamos caminhando e tal, e de repente veio esse vento, e nós hoje nos encontramos desesperados, nos encontramos com falta de fé, com falta de esperança, ou porque não tem ido no culto, ou porque não tem participado de um culto, não ouvido uma palavra pessoalmente, às vezes está fraco na fé. Por quê? Porque tem olhado muitas circunstâncias dos dias de hoje. Mas Cristo, ele é muito mais do que essa pandemia. Aleluia. Cristo, ele é muito mais, Amém. Ele é muito mais que esse vírus. Cristo, ele é muito mais do que o homem vai passar fome ou vai passar necessidade. Aleluia. Cristo, ele é muito mais do que tudo que tem acontecido. Cristo, ele é muito mais de tudo isso que tem falado por aí, que tem algumas pessoas têm profetizado que não vai ter volta, que o mundo está acabando, que é isso, que é aquilo, várias coisas sendo faladas da boca para fora, sem estudo, sem base bíblica. Cristo é muito, muito mais. Cristo é soberano. Cristo ele vai além das nossas expectativas. Ele vai além dos nossos sonhos. Ele vai além dos nossos limites. Aleluia. O Espírito Santo de Deus, ele está na terra pairando para nos dar força e esperança, para que nós acreditássemos no amanhã melhor.
Aleluia. Em nome de Jesus eu peço a você, não olhe mais para a circunstância. Olhe para Cristo, não olhe para os problemas, exatamente, não olhe para os problemas dentro de casa, ou você olha às vezes para a sua geladeira aí, eu não sei, ou você olha para a sua conta bancária e você fala, não vou conseguir passar por essa pandemia, e em nome de Jesus você vai passar, porque Cristo, Ele está indo em direção ao barco, Ele está indo sobre as águas, não olhe o vento, não olhe a tempestade, Ele está dentro do barco, Ele vai entrar na hora que receba Ele dentro do seu barco, deixa Ele navegar com você nessa situação. Aleluia. Ele vai te sustentar, Ele vai te manter. Não olhe a circunstância, não olhe o vento, ao contrário. Aleluia. Não olha, em nome de Jesus. Aleluia. Eu creio e profetizo algo de Deus sobre a sua vida. Profetizamos como igreja, como os pastores, como liderança. E nós como igreja, nós cremos que vocês estão guardados, vocês estão salvaguardados por Cristo. Sua casa, sua família, seus familiares de outras casas. Em nome de Jesus, seus parentes, eles vão ser guardados pelo Senhor. Em nome de Jesus. Não temas a tempestade, não tenha medo. Não seja como os discípulos que viram Deus fazer milagre, ouviram os testemunhos, viram Deus multiplicar pão, viu Deus curar, viu Deus libertar, e mesmo assim, quando ouviu a voz do Senhor, ainda tiveram até fé, mas ainda ficaram com medo. Da circunstância ao contrário. Porque o que aconteceu, Bianca? O que eu acredito muito quando eu leio essa passagem é que quando eles olham a circunstância se torna maior que o Deus deles. Você está entendendo? Não estou falando que Deus é menor, não estou falando isso. Eles naquele momento, eles deram crédito, deram uma ênfase muito, muito forte para a circunstância que estava em volta deles. E aquilo virou um Deus dele, porque tomou o lugar de Deus. E o medo foi tanto que eles não conseguiram progredir, não conseguiram avançar, porque tamanho era o medo. E muitas das vezes o medo nos para, a insegurança nos paralisa. Eu fiz uma live essa semana com o Gessé, com o pastor Gessé, que eu creio que ele está aí nos assistindo. Abraço, Gessé. A gente fez uma live e a gente falou sobre medo. O bispo está aí também, abraço, bispo. Em nome de Jesus, né? E a gente falou muito sobre isso, sobre o medo. E o medo, ele traz insegurança. Olha o Gessé lá, ele entrou agora. E a gente teve essa live e a gente falou sobre isso. O medo, ele traz insegurança. E foi o que aconteceu. Pedro, ele andou, porque no versículo aqui, cadê? Aí. No 29, fala assim, ó, andou sobre as águas e foi até Cristo. Ele foi até Jesus. Olha, então, Pedro, ele está andando sobre o mar. Então, ele está o quê? Olhando para Cristo. Então ele está andando sobre o mar, ele não está afundando, ele não estava com medo. Naquele momento ele estava com fé e com esperança. E ele estava andando, prosseguindo, caminhando. De repente veio o vento. De repente veio um vírus. De repente veio uma pandemia. De repente veio um problema na sua casa. De repente veio uma circunstância que você não está sabendo lidar. De repente veio alguma situação que está te colocando muito medo. De repente você está nessa quarentena na sua casa e você só tem visto briga. Mas nós declaramos que no seu lar é um lugar de paz. Nós declaramos que o seu lar, sim, o seu lar, vai ser refrigério para muitas vidas. Eu declaro que a minha casa vai ser refrigério também para muitas vidas. Que a minha casa, não só aqui agora, para minha família, mas ela vai ser uma referência por onde nós passarmos. A minha casa, a sua casa, a nossa casa vai ser uma referência. O que talvez hoje seja um motivo de vergonha para você, amanhã vai ser motivo de honra para sua casa. Amanhã vai ser motivo de honra para sua família. Amanhã vai ser motivo de honra para você. É o que eu declaro isso no nome de Jesus. Não pare, não tenha medo, continue andando sobre as águas, amém? A palavra é forte hoje, a palavra é forte hoje. Em nome de Jesus, creia, toma posse dessa palavra. Eu creio, assim como eu estava falando que Pedro, ele andou sobre as águas, e é engraçado, que ele estava andando já. Então eu creio que ele estava deslumbrando aquilo, eu andando sobre a... É impossível
tenta andar sobre o mar. Eu pisei uma vez, eu fui na praia, pisei no mar e comecei a deslumbrar. E comecei a pensar, falei, como seria andar sobre esse mar? Cristo andou. E Pedro teve essa oportunidade e andou também. Mas no meio do caminho, ele teve medo. E o medo fez o que? Ele afundar. O medo fez o que? Ele não mais olhar para Cristo, mas olhar para o vento, olhar para as ondas do mar batendo forte. E começou a afundar. E muitas das vezes nós nos encontramos assim hoje. Às vezes nós estamos andando sobre o mar, sabe, caminhando bem, mas o medo da pandemia, desse vírus de hoje, ou de qualquer que seja, de um câncer, de uma depressão, ou de algo que venha acontecer sobre nós, ou que está acontecendo sobre a nossa família, sobre a nossa vida, e nós perdemos a segurança, perdemos a fé em Deus e começamos a afundar. E começamos a fraquejar na fé, começamos a desviar, começamos a não crer mais da forma que críamos em Cristo. Em nome de Jesus, eu peço a você, cara, se concentre no nome de Cristo. Aleluia. Que seja um tempo onde a sua concentração total seja em Cristo. Como o ministro da Saúde falou essa semana, desliga um pouco a sua TV. Aquela palavra foi muito forte e penetrante sobre os nossos corações. E eu preciso me desintoxicar um pouco do celular, que eu tenho mexido muito no meu celular, eu preciso assumir isso. Mas a gente precisa desintoxicar durante essa semana, se não for pra gente ver uma live, ver uma pregação no YouTube, cara, desintoxicar um pouco do Facebook, do Instagram e do WhatsApp. E desintoxicar um pouco da televisão. Às vezes a notícia não se mantém atualizada, mas também muitas das vezes a notícia ela nos traz muito medo e muita insegurança. A notícia é como se fosse um vento, como se fosse o vento que Pedro estava vendo, olhou para ele e começou a temer. É uma notícia de que fulano morreu, que tantas pessoas foram infectadas, que tantas pessoas morreram. Isso também nos traz insegurança. Então, em nome de Jesus, que nessa noite de hoje, amém, o seu foco seja Cristo. Em nome de Jesus. Eu tinha até colocado aqui um tema para essa pregação e tal. Eu coloquei assim: para onde está os nossos olhos, ou o nosso olho, ou por assim vai. Aonde está o teu olhar? Para onde você está olhando? Qual é a direção que você está caminhando nesse tempo de dificuldade? Porque Jesus, com essa palavra, o que Ele está querendo trazer para nós, para mim e para você nessa noite? Foco, simplesmente isso, foco em Cristo, em nome de Jesus. Nessa parte, eu acredito que eu e que você temos que cravar mesmo no nosso coração, é que Pedro estava indo na direção de Jesus, ele estava com os olhos fixos em Jesus e por isso ele estava continuando naquele caminho. Só que quando bateu o vento e tudo veio, ele começou a olhar para as circunstâncias que estavam em sua volta e isso fez que com ele fosse afundando e o medo tomou conta dele. Só que em momento algum, Jesus saiu do lugar que ele estava. Jesus sempre manteve. O que Jesus pediu é: volte a olhar para mim. Então o que nós temos que voltar é voltar a olhar para Cristo. Nós somos de Deus, nós somos uma família, uma geração de Deus. Então nós não podemos nos focar nas circunstâncias e nós não podemos estar assim ligados na TV e aquilo ali nos amedrontar lógico que a gente tem que sim tomar os cuidados, tem que sim, não saia da sua casa. Principalmente eu vi, acho que até dia 20 é uma época boa para ficar dentro de casa. Então assim, é um período que você tá tendo para aproveitar a sua família. Mas talvez você me olhe e fale: Bianca, mas você não vive aqui na minha casa, você não sabe como é que é minha família. Eu não sei, mas também é uma época que Deus pode entrar aí dentro da sua casa e transformar essa situação. Amém. Então é isso mesmo, é o foco em Cristo, Ele que nos mantém de pé. Amém. O foco, se olhar para a cruz, na direção da cruz, e falar assim: opa, Ele morreu, Ele ressuscitou ao terceiro dia,
Ele viveu por mim e por você. E esse tem que ser o nosso foco. O foco tem que ser esse, em nome de Jesus. Amém. É olhar para Cristo, olhar para a direção da cruz e não temer mais. Amém. Olhar para a cruz e o foco maior é Cristo. Amém. Como a Bianca falou, não foque pro desespero. Não foque para esse coronavírus. Não foque para o desespero, para a insegurança, para o medo. Foca em Cristo. Amém. Em nome de Jesus, eu peço para você que você se concentre nesses dias. E assim, eu já estou encerrando, mas já vai escolhendo ele do qual você vai pôr. E aí, a gente vai entrar agora no final, mas antes de nós finalizarmos, e eu vou continuar falando. E quando eu estava na frente do mar, eu olhei aquilo lá, eu falei para Bianca, Bianca, você imaginou isso aqui abrindo no meio do mar? Cara, esse é o Deus que nós servimos. Eu comecei a olhar aquilo, eu não tive dimensão de olhar para aquele mar e ver, e ir embora, não ver o final do mar, não consigo ver o final, e ver aquilo se abrindo. E eu falei, meu Deus do céu. Eu olhei para a Bianca que estava do meu lado e falei, Bianca, você tem ideia? Esse é o Deus que nós servimos, Ele é capaz de abrir esse mar para nós passarmos. Então essa é a palavra, foco, esperança e fé. Tenha fé, porque o Deus que nós servimos não é pouco não. O Deus que nós servimos não é fraco. O Deus que nós servimos não é menor do que essa tempestade, não é menor que esse vírus. O Deus que nós servimos é o Deus que vai curar, libertar, salvar, que vai salvar a humanidade, vai libertar a humanidade dessa praga. Mais uma vez, em nome de Jesus. O tempo pode ser difícil, propício a nossa falta de fé, propício a o nosso medo e a nossa esperança. Mas em nome de Jesus eu creio que a partir de hoje, a partir desta palavra, você vai ter foco, você vai ter fé e não vai olhar mais para a tempestade. Em nome de Jesus eu creio e eu profetizo sobre a sua casa, sobre o seu lar. Se você está com medo, como nós falamos aqui no decorrer deste culto, que se você tem medo de faltar alguma coisa na sua casa, caso de você às vezes que é um trabalhador autônomo, que em meio a todo esse caos tem que sair da sua casa para trabalhar, que tem que ir atrás do seu sustento, Deus vai trazer a providência em nome de Jesus. Amém? Eu peço a vocês, cara, eu fico em casa, é para aquelas pessoas, o quanto número de pessoas puder ficar em casa, fica. Mas se você que tem que sair para trabalhar, cara, saia, mas saia com pudor, saia com medo, saia com precauções, tomando cuidado, tá? E Deus vai trazer o sustento sobre a sua casa em nome de Jesus. Eu creio que esse tempo é um tempo de onde mais vai ser praticado, mas aonde Deus está pondo à prova a nossa fé e a nossa esperança. E eu creio em nome de Jesus todos os dias, cara. Quando eu levanto, saio da minha casa para ir trabalhar, eu vou olhando, eu vejo os comércios fechados, eu vejo o medo estampado nas pessoas que estão na rua, no meu trabalho. A gente fica com medo. Lá foram afastadas várias pessoas que estavam no grupo de risco. Um amigo meu que tem a esposa que tem câncer, ele foi afastado, sabe? Saiu de férias lá e tal. Então, o medo e a insegurança está estampado no rosto de todos. Estampado mesmo. Mas só que nós temos que ser diferente. A gente pode até estar passando com uma insegurança, não insegurança, mas um medo assim, temendo, né? Porque não sabemos como vai ser amanhã. Mas nós temos que crer de que quem Deus é e que Deus representa para nós, em nome de Jesus. Amém? Vamos cantar um louvor então para nós encerrarmos? Amém? Espero que vocês tenham pegado esta palavra, tenham entendido a palavra de Deus sobre os seus corações. Em nome de Jesus, quando estiver andando sobre o mar, olhe somente para Cristo. Foco. E eu deixo isso para reflexões de vocês. Hoje, Jesus manda eu perguntar, até escrevi aqui, Jesus manda eu perguntar para vocês, aonde você está olhando? Amém? Para onde você está olhando? Direcione o seu olhar para o lugar certo, em nome de Jesus. Quer cantar de novo? Não. Qual que é essa? Eu vim para adorar-te, tá? Eu vou cantar então.
Começa a adorar aí na sua casa, em nome de Jesus. Amém? Comece a adorar. Toda insegurança, em nome de Jesus, começa a cair por terra. Luz do mundo, vieste à terra para que eu pudesse te ver. Tua beleza me leva a adorar-te. Quero contigo viver. Vim para adorar-te, vim para prostrar-me, vim para dizer que és meu Deus, és totalmente amável, totalmente digno, tão maravilhoso para mim. Eterno Rei, exaltado nas alturas, Esse Deus, em nome de Jesus, Ele começa a encher você agora de esperança. Em nome de Jesus, esse Deus maravilhoso começa a encher você de esperança nesse momento. Que esse Deus comece a encher você, ó Pai, de esperança. Comece a encher você de fé. Começa a encher você em nome de Jesus, ó Pai. Ele começa a te empoderar, ó Pai, em nome de Jesus, de uma fé sobrenatural. Ele começa a te empoderar, ser por um tempo sobrenatural. Ele começa a te empoderar em nome de Jesus, ó Pai. Ó Deus, para o sobrenatural do Senhor, para esses tempos difíceis, ó Pai. Em nome de Jesus eu profetizo, ó Pai. Ó Deus, o renovo do Senhor, ó Pai. Ó Deus, o renovo do Senhor descendo sobre nós, ó Pai. O renovo do Senhor, ó Pai, descendo sobre a igreja, ó, descendo sobre nós, ó Pai, descendo sobre a humanidade, descendo, ó Pai, sobre o Brasil, ó Deus, descendo sobre São José dos Campos, ó Pai. Que Deus, que nós possamos alcançar, Senhor, pessoas, ó Pai, ó Deus, em nome de Jesus, ó Pai, que seja o maior evangelismo da história, ó Pai, esses dias, ó Pai. Que vidas, ó Pai, sejam tocadas, ó Pai, ó Deus, por cada um que faz uma live, ó Pai, que faz, Senhor, os cultos ao vivo aqui, ó Pai. Ó Deus, Senhor, que nós possamos alcançar, Senhor, ó Pai, vidas e mais vidas, famílias, ó Pai. Senhor, restaura os lares, casamentos destruídos, ó Pai. Deus, supre as nossas necessidades, enche os nossos armários nesses tempos difíceis, ó Pai. Que não falte alimento nesta família, que não falte alimento, Senhor, para esta casa. Ó Deus, que não falte alimento, Senhor, ó Pai, para cada um, ó Pai, em nome de Jesus. Ó Espírito Santo, cremos, ó Pai, cremos no sobrenatural do Senhor, ó Pai, está acontecendo aqui. Ora, balabassora e balabalabalabalabala. Oh, Espírito Santo, nos consola, Senhor. Espírito Santo, em nome de Jesus. Saberei o preço dos meus pecados lá na cruz. Eu nunca saberei o preço dos meus pecados lá na cruz, e eu nunca saberei o preço dos meus pecados lá na cruz, e eu nunca saberei o preço dos meus pecados lá na cruz. Adorar-te, vim para prostrar-me, eu vim para dizer que és meu Deus e és totalmente amável, totalmente digno, tão maravilhoso para... Diga isso pra ele. Vim para adorar-te, vim para prostrar-me, vim para dizer que és meu Deus
Aleluia. Amém. Em nome de Jesus. Então, né, antes de eu encerrar, falar mais uma vez aqui da fidelidade dos irmãos, tá? Até chorei um pouco, né? Deus é bom demais. Eu creio que você também sentiu a presença de Deus aí. Falar da fidelidade dos irmãos no dízimo, nas ofertas. Você que é de uma outra denominação, seja dizimista, seja ofertante, continue dizimando na sua igreja. Você que é da igreja central, Deus faz o impossível. Você que é da sede, você que é das nossas congregações, não deixe a sua fidelidade de lado. Seja fiel no dízimo e nas ofertas. Em nome de Jesus. Queria dar um alô, principalmente aí, pro vô e pra avó da Bianca. Beijinho pro meu avô e pra minha avó. Tá Muitos bom? Beijinhos. Um beijo especial pro vozinho e pra avó da Bianca. Eu amo tanto ele. Um beijo pra vocês, tá? Um abraço especial pra vocês. Muito obrigado pela participação. Eles têm assistido todos os cultos, têm assistido os cultos do pastor Diego também. Eles têm assistido bastante a gente. Tá? Um beijo, seu Osvaldo. Um beijo, dona Regina. Tá bom? Te amamos. Um beijo. Um beijo pro nosso bispo, que hoje aí participou. Não sei se ele estava na outra, mas hoje que a gente... nossa pastora, pastora Lira. Beijo, pastor Diego, que eu vi aí. Os irmãos da igreja, né? Um beijo forte. A Adriana, que foi uma das primeiras que entrou. A todos vocês, tá? Pra não errar, tá bom? Né? Mas então, sejam fiel, tá? Continuem na fidelidade do seu dízimo, na sua oferta. Se você que sente no teu coração de dar uma oferta, você pode nos procurar, pode procurar o nosso pastor Diego, procurar o nosso bispo. Cara, continue com a sua oferta, continue com o seu dízimo. Seja fiel também, amém? Deus abençoe demais, Deus abençoe muito, em nome de Jesus, tá? Jéssica, e antes de eu fazer a oração final aqui, eu vou falar o motivo da nossa última oração, que é o que tem umas que tem que ser mais orada por nós, que é falar do jejum de amanhã, né? Que praticamente todas as igrejas do Brasil estão aderindo. Amanhã vamos fazer o jejum. Aí falar parcial, não sei o que, o dia inteiro. Você faça o seu jejum. Faça a sua oração com Deus. Eu vou fazer o meu, a Bianca vai fazer. Pode falar. A única observação que eu deixo, você é livre, como o Rodrigo falou, né, amor? Para você fazer da forma que Deus colocar no seu coração. Para as pessoas que não podem ficar sem se alimentar, eu ouvi hoje o R.R. Soares, é ele, né? Ele falou algo que eu achei muito legal para os idosos, aquelas pessoas que não podem fazer um jejum muito estendido, mas que têm o desejo. Ele falou assim, se você toma o seu café às 7, toma às 9, mas assim, não pode acordar às 9, né? Aí o que eu te aconselho a fazer? Acordar cedo, buscar o Senhor em leitura, em oração mesmo, sabe? Buscando mesmo ao Senhor. Então esse é o conselho que eu te dou. O jejum não é o tempo que você dorme, e nem o tempo que você está disperso. Você tem que estar ligado mesmo no trono, sabe? Então assim, o que eu convido você dedique-se um horário a buscar o Senhor e se abstenha do alimento. Você, dentro da sua possibilidade, das suas condições físicas, vê qual é a sua condição física e faça dentro daquilo que está na sua possibilidade. E dê ouvido à voz que o Espírito vai colocar no seu coração, amém? 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 Então, é isso. E principalmente nós oramos, tá? Eu amo todos vocês, eu não fiz especialmente algumas pessoas, eu amo todos vocês, toda a igreja, eu amo vocês, família Leão, eu amo também, demais. Muito. E é só para falar, para avisar, mas tem que fazer parte das nossas orações. Todos os médicos e os enfermeiros do mundo, não só do Brasil, pessoas que trabalham no supermercado, né? Também perdão, estão... até falei com a Adriana hoje, a mãe da Rebeca, da Priscila, a mãe da Rebeca. Tava conversando com ela, tava assim, preocupado com ela, porque ela trabalha em supermercado, em posto de gasolina. Então essas pessoas, a gente tem que orar por elas. Mas, cara, o principal, médicos e enfermeiros, eles estão na linha de frente mesmo, então vamos orar por eles. Coloque eles em suas orações. Eu vou orar aqui por eles também, em nome de Jesus, amém? Feche seus olhos e vamos orar. Poderoso Deus e Pai,
Sim, Deus. Eu quero já orar, Senhor, pelo jejum de amanhã. Sim, papai. Senhor, que nós possamos, ó Pai, ter esse tempo precioso na nossa nação. Sim, Deus. Aonde a nação brasileira, Senhor. Senhor, vamos, Senhor, nos colocar de jejum independente da religião, ó Pai. Sim, vamos orar, Senhor. Vamos Sim, crer, Senhor, em nome de Jesus, ó Pai. Ó Deus, que um poder maior de avivamento está descendo sobre, Senhor, sobre a humanidade, sobre a nação brasileira, em nome de Jesus. Cremos, ó Pai, Deus, que é um tempo precioso amanhã. Vai ser um dia, Senhor, marcante na nossa história. Espírito Santo, também quero pedir, Senhor, ó Deus, pelas pessoas que têm trabalhado, Senhor, na linha de frente, ó Pai. Sim, Senhor, pessoas, Senhor, que trabalham em supermercados, Sim, pessoas Deus. que têm trabalhado, ó Pai, Senhor, Senhor, em padarias, ó Pai. Sim, Deus. Ó Deus, que tem trabalhado, Senhor, ó Pai, ó Deus, em postos de gasolina, Senhor, Sim, mas Pai. principalmente os médicos, os enfermeiros que estão na linha de frente, ó Pai. Sim, Ó Deus, que estão lidando com o vírus, ó Pai, Senhor, ó Pai, no próprio corpo, Senhor. Em nome de Jesus, ó Pai, eu peço, Senhor, o Senhor guarda a cada um, ó Pai. Em nome de Jesus. Ó Senhor, em nome de Jesus, ó Pai, eu profetizo, Senhor, cada um, ó Pai, não só no Brasil, mas em toda a humanidade, Amém. e no mundo inteiro, Senhor. Os médicos, ó Pai, de sejam Jesus. guardados, os enfermeiros, ó Pai, sejam guardados, ó Pai. Em nome Ó Deus, de em nome de Jesus eu creio, Senhor. Sim, O Senhor Deus. está guardando, livrando a cada um. Em nome Ó Deus, de eu Jesus. também te peço, Senhor, eu também te peço e também oro por cada um que esteve aqui conosco. Amém. Guarda cada família. Sim, Senhor, Deus. guarda cada um, ó Pai, nome de em Jesus, proteção Pai. e em paz. Em Que nome o de sangue do Jesus. Senhor esteja na porta, Pai. Senhor, Deus. cumprindo, ó Pai, Senhor, guardando e livrando cada um do mal. Em Nome de Jesus, ó Pai, é o que oramos e te agradecemos. Amém. Amém e amém. Amém? Quer falar algo para esse Amém? Não.